nos faça compreender melhor tudo aquilo que o Cristo nos ensina e quer de nós. Hoje a gente vai na terceira parte desse mesmo capítulo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje a gente já concluiu os estudos do Evangelho e do texto evangélico, né? Dos comentários de Kardec, e hoje a gente vai entrar na terceira parte, que é as instruções dos espíritos desse capítulo, né? Então tem essa mensagem número 11, que é uma mensagem longa, acho que é do espírito de Lacordaire, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. É Lacordaire. Então, é uma mensagem longa que fala sobre orgulho e humildade. Então, vamos nos debruçar um pouquinho sobre ela, né? Orgulho e humildade, né? Então, esse nosso espírito amigo chamado Lacordaire, ele diz o seguinte, que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Olha o Elke aí, gente. Aos pobres que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então, uma primeira reflexão que a gente faz aqui é um pouco aquilo que a gente conversava, né, da percepção do espírito a caminho da luz. Então, você vê aqui a alegria de um espírito que já passou por determinadas circunstâncias e de estar aqui se colocando para aconselhar, para refletir junto, para falar aos irmãos da terra que sofrem, que passam por algumas dificuldades. Então, essas almas vêm ao nosso encontro, vêm em nosso socorro, para dizer, meu irmão, força, fé, é por aqui, é por ali. Então, essa é a primeira reflexão, né? Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Né? Bendito seja Ele pela graça que nos concede, Ele agradecendo poder ajudar, podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Então, é um pouco o papel de cada um de nós. Agradeçamos a Deus a oportunidade que temos de estar podendo ajudar. Nós já temos a informação plena dos céus? Não. Mas é o apóstolo Pedro. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. Né? Então, é você dividir com o outro, com aquele que você encontra no caminho, o pouco que você já tem. O pouco de luz que você já dispõe, você iluminar o outro. Então, esse é o sentido da colaboração eterna dos céus, das leis divinas. É de que ninguém fica para trás. É aquela sensação de que você está sempre podendo auxiliar, sempre podendo ajudar, dentro do contexto do que você já dispõe. Dentro do contexto que você já dispõe. Eu não sou pós-doutor, eu não sou... Tudo bem, não tem problema. O que você tem, você dá. É um pouco isso que ele está aqui colocando, agradecendo a Deus a oportunidade de esclarecer. Porque o esclarecido de hoje será o esclarecedor de amanhã e será esclarecido por outro amanhã. Então, é sempre esse ciclo. Então, a gente ter essa compreensão de que a marcha evolutiva ela é permanente e de que a gente está sempre crescendo é fundamental. É porque uma reflexão belíssima que eu ouvi há uns 15 dias, 2, 3 semanas atrás, de um espírito que já é de outras paragens. Já é de outras paragens, que eu digo, talvez seja de outro lugar. Eu até compartilhei lá naquele grupo da gente. Ele vem em resgate a espíritos que ficaram. É um capelino que veio resgatar algum irmão de capela que ainda estava por aqui, não encarnado, mas
no psiquismo da Terra, né? Então, esse espírito dizia: a evolução é feito à luz. Vê que coisa linda. A luz viaja. Independente de onde veio e de sua origem, ela continua a viajar. Aí ele citou: a estrela que você vê hoje, ela talvez não mais exista, mas ela continua a brilhar. Ela continua a viajar. E por onde ela passa, ela ilumina. Então, isso é muito bonito quando a gente olha para o caminho do Espírito, para a evolução do Espírito, que brilha a vossa luz. Então, isso está. Nós estamos viajando. Então, Rita, não interessa de onde eu vim, não interessa as pedras que eu joguei, não interessa as pedras que eu tropecei. Sigamos. Coloque a mão na charrua e não olhe para trás. Jogamos pedras? Sim. Tivemos dificuldade? Sim. Somos almas imperfeitas? Sim, ainda. Somos perfectíveis, não somos perfeitos. Então, nessa estrada, nós já caímos, nós já fizemos cair, nós já choramos, já fizemos chorar. Mas o importante é que a luz viaje e que atinja seu objetivo. E quando atingir seu objetivo, ela continue a brilhar, ela continue a seguir. Então, é algo muito, muito grandioso essa perspectiva do ser que viaja, o ser que caminha, o ser que ilumina, né? Então é a perspectiva do Espírito que chega aqui. Obrigado, Senhor, por poder ajudar vocês que estão aí na retaguarda. Então, nessa perspectiva, todos nós temos essa ajuda a dar a alguém que precisa, né? Então, aí ele vem nesse sentido, do orgulho e da humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós, ou seja, num palco material, onde ainda estamos no reino material, das coisas, da influência da matéria, a humildade é virtude muito esquecida entre vós, é virtude que a gente não ainda consegue acessar, né? Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Aí ele começa a reflexão, né? Oh, não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. É aquilo que a gente estava dizendo, a riqueza, o mais rico é quem menos necessidade tem. E quem vê dificuldade e dor aos que ficaram no caminho. Então, sem humildade eu não me nivelo. Sem humildade eu acho que eu sou melhor e que o outro é inferior. Porque nós já pensamos assim também. Nós já pensamos que éramos uma raça superior. E a gente tem que ter cuidado em tudo isso, inclusive nos ciclos religiosos. Eu não tenho que achar, porque eu sou espírita, eu sou melhor do que a religião A, B ou C, pelo amor de Deus. Nós já viemos de muitos currais, nós já viemos de muitos apriscos, de sectarismos religiosos, nós já matamos, nós já crucificamos, nós já apedrejamos, nós já aplaudimos. Você não é igual a mim, então você é contra mim. Parece que tem isso ainda hoje em dia por aí, né? Essa divisão, né? Se você não pensa igual a mim, você é contra mim, então você não presta. Então, essa dificuldade não é típica de uma pessoa humilde. E uma pessoa humilde não está circunscrito e relativo à religião que ela tem. Está circunscrita à alma que ela é, né? Bom dia, André, tudo bom? Está circunscrita à alma que ela é, a pessoa que ela é, aquele espírito que caminhou. A religião é dos homens. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas também, né? Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Deixa eu ver se meu filho ouve aqui, eu estou gravando a aula aqui, ele não vai... Meu filho, depois eu te ligo, tá? Que eu estou aqui no estudo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Contraponto. Humildade de um lado, orgulho de outro, né?
Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Os ricos da terra se imaginam, né, que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas, são raças escolhidas. Imagina-se equivocadamente que a gente é escolhido por alguma razão, né? O que quando Deus lhe retira, o acusam de justiça. Ou seja, quando perde, fala Vinícius, tudo bom? Bom dia. Falam de injustiça. Se Deus tirou, por que você tirou? Se me pertencia, né? Ó, irrisão e cegueira. Pois então Deus vos distingue pelos corpos, aquela história, né? Deus vos distingue pelos corpos, distingue pelos corpos. Cadê? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus fez e faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ou seja, somos todos iguais. A gente só é melhor do que o outro pela capacidade que tem de amar. É como nos diz Joana de Ângeles, né? Mais rico é aquele que tem mais capacidade de amar do que o outro. Não é que nem todos são iguais. Isso não. Ainda não, né? Ó rico, enquanto dormes sob tetos dourados, ao abrigo do frio, ignora que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é igual, não é teu igual o infeliz que passa fome. É aquilo que a gente refletia. Eu não posso ser feliz plenamente se essa dor grita junto de mim, se essa dificuldade fala junto de mim. Eu não posso me abster dessa realidade, né? Eu tenho que contribuir, influenciar o mundo que a gente pode. É aquela história, nós somos padres de catedral, nós somos padres de paróquia. Padre é aquele que toma conta da sua paróquia. Nós somos padres de paróquia. Não adianta a gente querer ser o Papa, que é quem toma conta do rebanho todo, porque a gente não pode. Mas a gente pode na paróquia. E a paróquia menor que existe é a nossa casa, é o nosso lar, é o nosso rebanho que está entre nós. Então, que a gente influencie o mundo que está ao nosso redor, já que a gente não pode ainda brilhar para iluminar outros aspectos, né? Então, a gente não pode ser plenamente feliz convivendo com uma realidade tão díspare. Tão díspare. Né? Então, a gente tem que sempre estar ajudando onde a gente puder, né? Ao ouvir diz isso, bem sei, revolta-te o orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos, vã utopia de pseudo-filosofias. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão abaixo de mim e a mim tão alto? É a falta da perspectiva da vida do espírito. Quando você olha a vida berço, túmulo, você enxerga que você realmente é um escolhido. Eu nasci num berço de ouro e o outro nasceu numa favela. Se Deus escolheu a mim e não a ele, é porque ele merece. Deus castigou ele. Então, essa falta de perspectiva, dessa visão mais ampla, é que faz com que essas pessoas muitas vezes se coloquem, e nós também já nos colocamos acima disso, por nos julgarmos seres escolhidos, uma raça superior, né? Quando a gente pensa na perspectiva do espírito desse ser viajou, que atravessa os séculos, as oportunidades, a gente vê os altos e baixos da nossa jornada, né? A gente vê essa perspectiva, né? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despive-os ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Sangue azul, né? A história do famoso sangue azul. Fulano tem sangue azul, né? Eu nunca vi ninguém tirando sangue e o sangue ser azul, né? Mas
A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o de um escravo, para poder nos nivelar, né? Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Quem é que nos atesta isso? Ninguém pode atestar isso de sã consciência, né? Que também hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia, a esse mesmo a quem hoje desprezas. Ciclos da vida, moralmente a gente não retroage, mas socialmente a gente pode retroagir. Talvez aquele que hoje a gente pisa, amanhã a gente vai precisar dele, porque faz parte do processo de aprendizado da vida. Por isso que a gente tem que tratar bem a todo mundo, né? Hã? Eu trabalhava em indústria lá no Sul e o chefe me ensinou, fez um monte de situações que depois, em outro dos meus filhos, um dia ele vai chegar para você. Eu era gerente de uma outra empresa, bateu na porta pedindo emprego. Ninguém sabe do dia de hoje, nem do dia de amanhã. E também você não sabe por que você mereceu ser tratado dessa forma. São os ciclos da vida. Às vezes a gente está sendo tratado de uma forma mais ríspida e mais rude, a gente se acha um coitadinho. Ah, não, eu não merecia. Será? Não é que a gente vai se sentir bem por ser maltratado, mas talvez a gente tenha maltratado ontem e hoje a gente está reparando, né? Eu liguei, disse, não vou trabalhar. Mas eu liguei 2 dias para voltar, porque eu precisou, né? Ninguém escapa da lei de Deus. É o que Haroldo disse no vídeo do perdão. O perdão é um presente que você dá, mas não o isenta de se acertar com as contas. Não isenta. É a lei. A gente, quando adquire essa compreensão, é aquela história. Humberto Holden, pensador contemporâneo, que dizia: Jesus, tu és a mais bela e a mais terrível de todas as criaturas. Por que belo? Porque nos apresenta esse roteiro. Por que terrível? Porque nos coloca diante de uma realidade que a gente não escapa. Então é da lei, a gente não vai escapar. E a doutrina espírita nos explica que quando a gente comete alguma dificuldade, alguma atrocidade, algum equívoco contra a lei, a gente vai se arrepender, a gente vai expiar e a gente vai reparar. É o processo. Arrepender é suficiente? Não, mas é o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu me arrependi, arrependei-vos. Beleza, arrependi. Fui na igreja, seu padre, eu errei, perdoa porque pequei, reza 10 Ave Maria, pronto, estou livre. Nós já acreditamos nisso. E não vou aqui desmentir ninguém. Não é só isso, não. Daí as revoltas que quando chega no mundo espiritual, sim, mas eu fiz, eu contribuí, eu paguei, e foi. E a expiação? Expiar é você reparar com as suas próprias dores em você, para você sentir o peso daquela dificuldade. Resolveu? Ainda não, tem reparar. O que é reparar? Fazer o bem a quem você fez o mal. É mais um degrauzinho, né? Na terra nada passará sem que tenha sido pago o último ceitil. Aí, às vezes, a gente encontra aquele parente difícil que nos cobra paciência, serenidade, tranquilidade. Fala, mas, rapaz, eu não fiz nada com esse menino, com essa menina. E, meu Deus, eu não mereço. Legal. Não há cegonha. E a cegonha não joga o endereço errado, né? Não tem os entregadores. Não, caiu errado, não. É o processo. É o processo. É o processo. Aí eu repito aquela história do que a gente dizia aqui, o que não mata engorda. Na doutrina espírita é o que não espia, prova. O que não espia, prova. A lei é de expiações e provas. Espiar em relação ao passado. Se eu não devo, maravilha, eu não devo, mas prove. Para poder avançar, para poder seguir. Né? O que não espia, prova. Está valendo sempre, João.
Porque se eu não estou espiando em relação ao meu passado, graças a Deus, é porque eu não preciso mais pagar. Mas eu estou me habilitando para poder evoluir. Porque é o caminho do espírito. Eu preciso me habilitar. É por isso que a gente faz prova de uma série para outra, para a gente ver se a gente adquiriu o conhecimento, para poder ver se a gente avança. Hoje a gente toma conta da vida da gente bem, não é isso? Né, André? A gente toma conta bem da vida da gente? Não, menos, né? A gente toma conta bem da vida da gente, a gente já aprendeu. Daqui a pouco a gente toma conta bem da família da gente, né? Assim, a gente toma conta bem da família. Aí daqui a pouco a gente se candidata a síndico de prédio, porque já consegue tomar conta de uma coletividade. Aí a gente é vereador para tomar conta de uma comunidade. Aí daqui a pouco a gente é prefeito para tomar conta de uma cidade. Aí é governador, aí é presidente, aí... Não. A tese é que você vai se habilitando, porque uma encarnação não se improvisa. Uma encarnação não se improvisa. Ninguém coloca um fardo de maior responsabilidade nas mãos e nas costas de quem não pode tomar conta. Eu não vou pedir favor a Rita se Rita não tem condições de fazer. Eu só vou pedir se Rita tiver condições de fazer. Eu olho assim, não, Rita tem condições, eu vou pedir. Exato, só coloca o fardo que você tem condições de carregar. E a gente se habilita, é por isso que é prova. A gente vai mostrando que tem condições de ir superando. A gente vai mostrando. Se não conseguir, tudo bem, começa de novo. Volta para o começo, aquele joguinho, né? Volte em 2 casas, volte para o começo, né? Pronto, aí vai, joga o dado. Aí, não, volte em 1 casa, volte em 2 e vai, nessa eterno processo de aprendizado. Né? Então, lembra-te de que a morte... Cadê? Foi aonde? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora, se te enterras no teu orgulho, quanto então de lamento, pois bem digno de compaixão serás. Né? Então, deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Está gravando, sim. Então, deixa eu voltar aqui. Orgulhosos, que erais antes de serdes nobres e poderosos? A velha constatação do espírito, né? O que você era antes de ser nobre e poderoso? Talvez estivestes abaixo do vosso último criado. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer que se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Só a capacidade de amar é que nos coloca na frente dos outros. É isso que a gente estava falando aqui. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Essas virtudes são atributos e conquista do Espírito. O Espírito é que vai adquirindo isso. E quanto mais virtudes você adquire, mais leve e mais puro se torna o seu espírito. Quanto mais defeitos, viciações você tem, mais denso, mais pesado é o seu espírito. E esse espírito que eu estou falando não é o corpo físico. Para você não achar que eu sou gordo, eu estou cheio de defeito. Também estou. Mas não é esse corpo material. É o corpo espiritual. É o nosso perispírito. Quanto mais leve for o perispírito, mais virtudes esse perispírito adquiriu. Nesse ser viajou da eternidade que somos todos nós. Quanto mais pesado, mais denso, mais distante da luz ele se encontra. É por isso que quando o espírito se eleva, a gente diz é um espírito de luz. Por que ele é um espírito de luz? Porque como ele é de uma matéria, de uma substância fluídica mais quintessenciada, o peso da matéria fluídica que compõe o seu perispírito não impede que a luz brilhe.
Então, quanto mais leve o espírito, mais luz ele tem. Quanto mais virtudes ele conquistou, mais luz ele transmite, ele projeta. É por isso que é um espírito de luz, porque não tem nenhuma matéria a embotar, a embaçar a transmissão dessa luz. É um espírito puro, é um espírito leve, que faz com que brilhe essa luz com maior tranquilidade. É por isso que alguns sensitivos, algumas pessoas que têm a capacidade de enxergar a aura de outra pessoa, vê fulano é uma pessoa iluminada. Porque você vê que essa luz daquela pessoa brilha. É aquela sensação daquele espírito que se expande, e essa expansão fluídica é uma expansão de amor, de paz, de harmonia, que quando a gente está mais carregadinho, mais debilitado, a gente chega num canto assim e fala, o que é que tu tem, né? Como alguém ontem de tarde chegou assim, meio assim down, né? Mas é exatamente essa energia que está baixa. Quando a energia está baixa, seja por questões psíquicas, emocionais, seja por questões físicas, que o próprio corpo físico está debilitado, a energia baixa. Olhado é o somatório. A aura é uma camada fluídica de um corpo que é o somatório da energia do corpo físico, da energia do corpo mental, das influências de pensamento. Então, esse somatório é que faz com que a gente projete essa camada espiritual que nós temos. A aura de um ser iluminado, como um Chico Xavier, dizem que ela chegava, no outro quarteirão ele estava materialmente, a aura dele já estava chegando, porque ela se expande. É aquela capacidade que você tem de quando chega num lugar, as pessoas se sentem bem. Ó, Cida chegou, estou me sentindo bem, porque a energia de Cida é uma energia boa, que contagia, que acalma, que esclarece, que tranquiliza. É uma energia boa. Mas também tem gente que tem uma energia mais densa, mais pesada, que quando você se sente, você já se sente. E não necessariamente as pessoas têm o tempo todo a mesma energia. É por isso que Jesus dizia: há muitas moradas na casa do Pai. Um dos aspectos é a morada que você quer estar. Você pode querer estar habitando as terras superiores do seu ser, os andares superiores da sua alma, onde você se compatibiliza, você sintoniza com o divino. Então, ali você se alimenta de luz e você transmite luz, mas também você pode estar para baixo. E quando você está para baixo, você vai se alimentar dos iguais, né? E vai se alimentar naquela camada. Então, uma pessoa que pode estar bem hoje, amanhã não está, por causa da oscilação que nós estamos. Né? Como diz no popular, né? Fulano está de crista baixa. Crista baixa porque está deprimido, derrubado e está angustiado. Então, e quando a energia baixa, é um prato cheio para quê? Para as sintonias se aproximarem da gente. É por isso que Jesus apropriadamente dizia: orai e vigiai para não cair em tentação. É o convite para a gente estar o tempo todo, o máximo possível, nas boas sintonias. É o convite para isso. Eu estava fazendo uma palestra um dia desse numa casa que eu estava dizendo: todo mundo para vir para cá, todo mundo tomou banho, não foi? Tomou banho, botou perfume, até eu brinquei, se botou talco, porque antigamente tinha talco. Eu me lembro das minhas tias que tomavam banho, estava talco. Então, a casa ficava perfumada, né? Estava talco, todo mundo tomou banho. Então, era um indício de que você fez a sua higiene corporal. Você estava com o seu corpo em dia, botou perfume, conturré. Antigamente, né, os perfumes de nossas tias, né? De nossa mãe, conturré, né? Lembrou, não foi, Maria? Quando a gente ri, a gente está aquecendo. Só eu sou desse tempo. É do meu tempo, né? Você é de Giovanna Baby para cá, né? É. Então, a gente cuidava da higiene corporal. Então, a gente sabe o perfume que seu corpo tem. Agora, a pergunta é: qual é o perfume que a tua alma tem? Qual é o cheiro de tua alma? Qual é o cheiro da sua alma? Porque onde você está habitando? Qual é o alimento que você está dando ao seu corpo espiritual? Né? O mais elevado que você tiver, mais sublime, perfumado, iluminado é a sua alma. E essa aqui é de alma para alma.
É você olhar no olho e você sentir a troca, a energia, a empatia, né? O rapport, como se diz, é você sentir o não dito, é você beber dessa informação. São os valores superiores da alma, como a humildade. A humildade é um valor superior da alma. É aquele que se apaga para que a sua luz brilhe. Não é o contrário, é que tenta brilhar porque não tem nenhuma luz para eclodir. Realizando um pouco disso do cheiro, por favor, no hoje menos, mas logo que ele desencarnou, ele se fazia presente através do cheiro. O cheiro, né? Você sentia, né? Sempre. Tanto é que quando eu fazia, começava a olhar assim, aí Paulo fazia para sentir o cheiro, para fazer, estou. Vai estar ali. Agora menos, mas assim que ele desencarnou, ele se fazia presente muito. Foi um sinal que ele encontrou de se comunicar e de dizer a você, estou aqui. Oi. Sim. Tem alguns espíritos na reunião de tratamento que trabalham com cheiros. Então, são as floristas. De vez em quando elas se comunicam, dizem que são as floristas. Elas trabalham com flores da natureza. Então, tem vários recursos para acalmar a alma. Então, nas reuniões de desobsessão, de tratamento, de esclarecimento, tem os que trabalham com música, como nossa irmã Angélica, que deve estar por aqui, que a gente está sentindo. Então, eles trabalham com música. Então, naquelas reuniões, quando estão mais densas, eles entram e tocam os instrumentos do mundo espiritual com aquela música que acalma, cantando aqueles hinos, porque a vibração do som acerena os corações. E tem as floristas, que também trabalham por aqui, que são grupos de espíritos que trabalham com flores do campo, flores da natureza, que chegam lá e joga flor, e isso é aromoterapia. Tudo isso é verdade, o que a gente vê no mundo material e vai descobrindo, né? Então é isso aí, são muitos recursos, né? O cheiro é uma bênção, né? A gente colocar aquelas essências, né? E coloca naqueles difusores, tudo aquilo ali para você dormir com aquele cheiro, tudo isso é bom, ajuda, né? Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Cadê? Eu já li, né? São iguais, na balança divina são iguais todos os homens. Só a virtude os distingue aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Quantos poderosos a gente se encontra nas reuniões espirituais, nas reuniões mediúnicas? A Terra guardou, sepultou esses nomes, esses títulos, essa nobreza. Apenas a luz e a paz e a harmonia que ele vai mostrar quem é. Não interessa mais o que você foi, o que você deixou de ser. Ficou no passado, né? Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para que lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, que quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Aqui ele está fazendo uma homenagem à mãe, que vai buscar o socorro e o atendimento, o acolhimento de seus filhos, né? E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dize de ti para contigo, que como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança, se soubessem quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa,
preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos sem guia, sem amparo, neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição do outro. Então, está aqui uma reflexão desse espírito amigo que vem falar de que a serenidade, a tranquilidade e a paz, ela não está nas coisas da matéria, mas que muitas vezes para nós que vivemos na matéria é difícil compreender tudo isso, né? É difícil para um jovem que vive no mundo de exposição. Então, o jovem de hoje quer like. Quantos likes você conseguir, você quer se sentir incluído no mundo que prioriza esse momento de glamour, de estar numa rede social e ter milhares, milhões de curtidas, né? É difícil. Jovem não. Ninguém posta um cuscuz, né, com ovo, né? Ninguém posta comendo cuscuz com ovo, né? Não tem, né? Mas tudo bem. Mas é difícil. O que ele está dizendo aqui é que não se preocupe com isso, que você é um espírito que pode ser muito mais do que isso. Agora, é fácil você perceber isso? Não. Essa maturidade espiritual não é algo banal. Não é algo banal. Você conseguir educar um jovem, se educar para valorizar a humildade, porque a gente é mais orgulhoso. O que a gente é mais orgulhoso, a gente prefere o reconhecimento dos homens. É por isso que a gente quer a curtida, porque a gente quer dizer, falar, mostrar e ser reconhecido. Mas aí é o que Jesus disse, você já recebeu a sua recompensa. Quando você quer, já recebeu, é o ego. Você quer alimentar esse cidadão que está perto de você, né? Se você faz as coisas para Deus, aí é diferente. É a sua perspectiva. A quem tu serves? A quem tu serves? A Deus ou aos homens? Né? Então, é interessante você ter essa perspectiva, porque muitas vezes, se você espera o reconhecimento dos homens, muitas vezes você pode decepcionar-se, porque talvez ele não venha, não do jeito que você gostaria que tivesse, para alimentar o seu orgulho. Para alimentar o seu orgulho. Você quer esse reconhecimento para alimentar o seu orgulho. Né? Então, é tentar compreender essas coisas, né? Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É aquela história que eu estava conversando com o Vinícius. Quando sofreres injustiças dos homens, sede indulgentes pelas faltas que cometeram convosco, por aquele irmão, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Ou seja, tem santo na terra, um ou outro missionário, né? Mas espíritos culpados somos todos nós. Estamos todos a caminho, né? Então é aquela perspectiva de Chico que perguntou a Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? Criminoso somos todos nós quando somos descobertos. Então, ele não está dizendo que nós somos criminosos nessa encarnação, mas ele está dizendo que somos criminosos na perspectiva das leis divinas. Ou seja, sempre temos algo a ajustar, sempre temos algo a aprovar. Criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Então, quando Jesus nos ensina, amai os vossos inimigos, não é uma perspectiva de amar apenas aquele quem te feriu agora, ontem, anteontem, antes de ontem. É a perspectiva de amar a quem te feriu. Então é por isso que muitas vezes esse amor a quem te feriu vem na roupagem da família que se reagrupa no tempo. Então é alguém que foi ferido ou feriu que se reagrupa. Oi. É uma coisa que nós sempre esquecemos. Nós somos imortais. Isso. Somos temporariamente. Isso. Então,
a nossa função e acreditar. É o Padre Telhado de Chardin. Não somos criaturas materiais vivendo uma experiência espiritual. Somos criaturas espirituais vivendo uma experiência humana. Então, a perspectiva é do que nós somos. Nós somos os espíritos imortais, que é a palavra mais correta, né? Que eterno nós não somos. Nós só o somos a partir do momento que fomos criados, mas fomos criados. Então, não somos eternos, né? Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Olha aquela perspectiva. O que é que importa? O que é que nasce de um pé de manga? O que importa se nasceu manga? Difícil é eu esperar uma jaca num pé de manga. Aí você vai esperar um pouquinho, né? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos compensar. Ou seja, você está servindo a Deus. E Ele lhe conhece. E isso é o suficiente. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. É aquela reflexão que eu estava... Não sei se eu botei no grupo da gente lá, que eu estava dizendo que antigamente não, aquele livro de Paulo Estevão, Saulo, o convertido de Damasco, após escolher o caminho de seguir o Cristo, ele sofreu muitas decepções. Ele foi apedrejado pelos amigos, foi açoitado pela família, foi expulso pelo pai. E ele se sentiu muito abatido diante dessa perspectiva. Então ele tomou, então ele caiu, então ele chorou. E numa caverna, amanhecendo o dia, dormindo, num transe, ele se encontra com Abigail, o amor de sua vida, que já havia desencarnado. Então Abigail dá o conselho nobre a ele, num diálogo fantástico. Depois vocês procurem nesse livro de Paulo Estevão. E ela dá aquele conselho: ama, trabalha, espera e perdoa. São os imperativos desses 4 verbos. Então, diante das adversidades da vida, ama. Diante das adversidades e dificuldades, por não compreenderem a sua decisão e a sua escolha, o seu caminho, espera. E diante daqueles que, além disso, ainda te agridem, ainda te açoitam, ainda te colocam para baixo, perdoa. Né? Então, e diante de tudo isso que está acontecendo, trabalha. Então, o roteiro: ama, espera, trabalha e perdoa. Nas dificuldades que nós estamos tendo hoje, eu até atualizaria esses imperativos. Ama, trabalha, espera, perdoa, silencia, resigna-se, né? E qual foi a outra? Silenciar, resignar-se e ter... Eu disse outro verbo lá, a inspiração, não era meu. Então, a inspiração na hora é silenciar, é o verbo que a gente tem repetindo muito hoje. A gente tem repetindo muito isso hoje, né Vinícius? É a necessidade do silêncio. É isso que ele está dizendo aqui. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos compensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Então, Pitágoras, cala-te ou diga algo que valha mais que o silêncio. É Chico Xavier. O que é que eu vou dizer que possa mudar o seu estado de espírito, as suas percepções, o seu momento? Que palavra eu vou dizer a alguém que está no meio de uma discussão acalorada, dentro dos seus valores, das suas circunstâncias, da sua condição de entender e de acreditar naquilo ali? O que é que eu vou dizer que vai mudar aquela perspectiva? Nada. Então, eu tenho que fazer, feito Sócrates, a prova tríplice. É bom, é útil e verdadeiro. Se não passar nas 3 coisas, eu fico calado, silencia. O próprio Chico, ele diz, né? Silencie, seja humilde e trabalho. E o silencie que ele fala, se a gente for analisar, né? É você silenciar a você. Isso. Você escutar a você. Sim. Para saber, né, em que momento você vai agir, se vai agir. Né? Seja humilde, que daí é o que pegaria orgulho e a humildade, e vá trabalhar. Persevera. É outro verbo que eu tinha esquecido. Persevera. Perseverança. Ou seja, a gente continuar, não desista. Persevera, silencie.
persevere. Né? Às vezes a gente não consegue se escutar assim para o outro. É assim próprio. Agora, esse pedaço aí que deu é muito profundo. Assim. A gente precisa de muita maturidade. Sim. Né? Quando quis ali, se sofrer pelos alunos, abaixar a cabeça sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo. Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vou-las compensar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Não é fácil isso. Não. Esse finalzinho ali é suportar com coragem as humilhações dos homens. Nesse dizer aí, as pessoas adoecem. Sim. É porque é o homem velho, Rita. É o homem velho que quer o revide, que quer o açoite, que quer não ser ferido o orgulho. O duelo. O que era o duelo que a gente ontem escolhia? Era ser ferido na nossa honra. Então, quando eu era ferido na minha honra, eu queria ir ao revide, eu não posso ser inferior a você, eu vou lhe matar. Porque a gente não achava a perspectiva da vida eterna. A gente queria acabar e dizimar, e meu orgulho venceu. Não foi a minha humildade que prevaleceu, foi meu orgulho que venceu. Né? Então é aquela história, Jesus é perfeito, em todos os momentos da sua passagem pela terra, ele ensinava, ele educava, ele exemplificava, ele vivenciava. Então é aquela história de que os fariseus andavam dizendo isso, aquilo outro. Aí ele disse, deixai que se vão, são cegos que conduzem cegos. E quando cegos conduzem cegos, caem ambos no precipício. Olha a perspectiva do Cristo. Você não... Tá bom, não, porque fulano está fazendo não sei o quê, estão indo para não sei onde. Deixa aí. Perdoar. Hashtag fui. Deixa aí. Deixa aí. Hashtag deixa aí, né? Oi. E os duelos, eles não acabaram, né? Eles não. Agora em forma de debate. Não, isso. Não é mais a arma, uma espada, um punhal, né? Isso, Cida. Deveria usar o diálogo silenciar, é isso que a gente... É fazer prevalecer a última palavra. A última palavra tem que ser minha. Você não tem o direito de dizer a última palavra. A última palavra tem que ser minha. Eu tenho que falar mais alto. A minha verdade tem que prevalecer. O que eu disse tem que ter mais curtida do que você disse. Então, lá nos comentários, minha amiga Ariel, que entende, dos comentários das publicações, se disputa o que cada um diz e o que cada um curtiu e que não curtiu. Quantas curtidas Jesus teria hoje no Insta? Quantas curtidas ele teria? Não sei. E ele está preocupado com isso? Também não. Quantos seguidores ele teria? Né? Então, esse é o momento. A gente não tem que estar preocupado com isso. Se sofreis pelas calúnias, e essas calúnias e esses duelos, essas agressões, elas acontecem de manhã, de tarde, de noite, em casa, no trabalho, na rua, em todo o lugar. E se não consegue com você diretamente, porque talvez você já esteja mais preparado, vacinado, vibrando em uma sintonia diferente, eles pegam alguém que você ama. Eles pegam alguém que você ama, é simples assim, é teu filho, é teu marido, é teu irmão, é teu vizinho, é teu parente, que do nada chega e te dá uma porrada. Tu leva uma cacetada que tu não sabe nem de onde veio. Mas que foi isso? Porque é para pegar em você. Então, para pegar em você, pegam quem você ama e perturba o ambiente. Agora, a gente que sabe dessas coisas, né, Cida? Que a gente está vendo essas coisas, é que a gente está participando do Armagedon que o apóstolo João falava no seu Apocalipse. Né? O Armagedon é a batalha do bem contra o mal. Então, essas energias densas que estavam decantadas no psiquismo da Terra há séculos, há milênios, e que se alimentavam naquela camada, e que eram felizes naquela camada, e que talvez não se intercomunicassem tanto, porque cada um vivia claramente as suas camadas de vibrações e de sintonias. Quando a Terra está passando por um processo de transição, e já faz algum tempo,
essas entranhas da terra foram agitadas, foram sacudidas. Muitas dessas almas que estavam alimentando e se alimentavam desse psiquismo, das camadas mais densas, elas foram despertadas. Elas acordaram, emergiram e vieram à tona. Então, o que é que acontece com o psiquismo de uma terra que antes estava mais ou menos decantado das suas vibrações? Se hoje ele está poluído, hoje ele está em toda parte. É feito uma terra cheia de poeira, que a poeira está assentada. Mas se você chega aí e começa a andar e catucar, o que é que acontece com a poeira? Vai para cima. E tome espirrar, tome tossir, tome ficar com alergia, tome não sei o quê, porque a poeira se espalhou. Esse psiquismo é que a gente está. E qual é o antídoto? Qual é o antídoto para aumentar a imunidade? A do corpo físico é comer bem, dormir, fazer atividade física, tomar vitamina D, né, doutora nutricionista? Esse é o antídoto do corpo físico para a gente se tratar bem. E o antídoto do corpo espiritual para evitar as sintonias? É fazer o bem, sintonizar, não se angustiar, não descer o padrão vibratório. Cuidar do perfume da alma. Esse é o antídoto, é a oração. Porque nem só de pão vive o homem, já dizia Jesus. Eu tenho que alimentar o corpo, mas preciso alimentar a minha alma. E a gente vivendo num mundo de expiações e provas, em pleno olho do furacão, a gente está assediado por todas essas fontes, por todas essas dificuldades, porque faz parte da travessia. Faz parte da travessia essa paisagem, não é novidade para nós que já sabemos disso. Então a gente não tem que estar assustado. Ah, meu Deus, e não sei o quê. Não. Já nos alertaram há muito tempo. A gente tem que estar preparado para enfrentar isso. Cuidar da nossa bagagem, atravessar, fazer a travessia com serenidade, com tranquilidade, com paz no coração, olhando para frente e para o alto sempre, alimentando a nossa humildade e nos libertando do nosso orgulho. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte a segunda vez à Terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram, que eles olvidaram? Será preciso que Cristo volte? É como eu digo brincando, Cristo não vai voltar, não precisa voltar, porque ele nunca foi. Cristo nunca foi, ele está presente em todos nós, e nós seremos a sua voz. Que notícia eu dou do Evangelho do Cristo? Se eu sou cristão, que notícia eu posso dar do Cristo? É a minha vida, é a minha conduta, é a minha transformação, é o meu exemplo. É a minha coragem de viver pelo Cristo. Porque os cristãos do passado, que nós sorríamos nas arenas romanas, eles morriam pelo Cristo. Eles saudavam o Cristo, Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam, te saúdam. Era o cumprimento dos cristãos de outrora. E os cristãos de hoje precisam morrer pelo Cristo? Os cristãos de hoje precisam viver pelo Cristo. Esse é o desafio. Não é mais morrer pelo Cristo, é viver. As arenas de outrora haviam feras, materiais que devoravam os corpos humanos. As feras de hoje, as arenas de hoje, são de outra natureza. São dos duelos verbais, das dificuldades familiares, que estão em toda parte. As arenas continuam. As feras continuam. A gente não pode estar alimentando. E o testemunho nosso continua sendo necessário. E a esperança que nós temos é que Jesus segue adiante na embarcação. Ele não desistiu. Ele continua como sempre esteve, onde ele sempre está. Se o psiquismo está sombrio, se existem nuvens, é aquilo que a gente dizia ontem, Cida. Eles retrucavam dizendo isso, que são muitos, que não adiantava atender um, atender outro, porque outros viriam, e são as sombras, e é verdade, se acaba com um, vem outro, acaba com um, vem outro, é tranquilo, mas meu irmão, tá, você tem toda a razão, só tem um detalhe, é que acima dessas nuvens, o sol permanece, ele nunca saiu de lá. E o sol espera uma oportunidade para brilhar. Não tem nuvem escura que permaneça.
E o sol sempre esteve. Se você vê um céu nublado, é apenas uma aparência. Porque lá em cima, numa camada superior, está o sol, que continua fazendo a missão dele, a tarefa dele, porque é a luz, aquela que a gente falava, que viaja e que não desiste de viajar. Então, essa perspectiva e esse entendimento a gente tem que ter, porque isso é que dá esperança. Isso é que nos alimenta, isso é que faz com que a gente enxergue, com que a gente compreenda, com que a gente siga a viagem. Porque a perspectiva de saber onde a gente quer chegar é o que vai fazer a gente viajar e não desistir de viajar. É a alegria de saber que vai chegar. Puxa vida, eu vou chegar, é logo ali. É o oásis, é logo ali. De novo, aquela máxima, por mais escura que seja a noite, mais se aproxima o amanhecer. Né? Então, está escuro, está nublado, mas o amanhecer é logo ali. Permanentemente. Então, está ali o tempo todo nos aguardando. Né? Será que o Cristo precisa voltar à Terra para nos ensinar as suas leis? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcaram a tua casa? Casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não renegarias outrora, como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus, e bem possível que o fizesseis perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Será que nós curtiríamos Jesus de Nazaré? Essa é a pergunta que Lacordaire está fazendo aqui. Todos os que defendem a bandeira do Cristo, Rita, todos aqueles que defendem o Cristo são apedrejados, são alvos, porque compomos o mesmo exército, os exércitos dos trabalhadores da luz. Não quer dizer que nós somos santos, quer dizer que nós já escolhemos Barrabás outrora e que hoje, graças a Deus, temos a oportunidade de seguir nesse exército. Então, seremos apedrejados, faz parte. Nós estamos no Armagedon, na batalha do bem contra o mal. E eu vou entrar num jogo que tem um zagueiro truculento, que dá cotovelada, que cospe na cara, que dá canelada, e achar que eu vou sair sem me machucar, sem se melar. Não, é pancada. Faz parte da paisagem, né? A gente mesmo vai fazer o bem, quando vê assim, miserável, por que ela fez? Aí, vá fazendo o bem. Mas, menina, miserável da André, me deu aquele negócio, eu me senti tão bem que eu fiz mais nem. Mas aí você fica assim. Você não sabe se faz. A gente sim. Mas persevere, não desista de fazer o bem, não. Não importa, não. Porque o que vale é a intenção. Claro. E não é para o outro, é para Deus. É para Deus, é para Deus. Aí você já fez a sua parte. Diz aí. O ensinamento que diz: árvore que não dá bons frutos jamais será cultivada. Isso, exatamente. Se você está levando pedrada é porque não tem fruto para cair, né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. É a famosa história do bezerro de ouro. Né? Moisés desce do Monte Sinai, trouxe as informações, a verdade, e o povo construiu um bezerro de ouro para adorar. Uma imagem esculpida para materialmente ser idolatrado e endeusado pela humanidade que enxergava na matéria a fonte de inspiração. Né? O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos, concorrendo para isso com as vossas paixões. Fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta a seus gostos e às suas ideias. Cada um construiu o Deus da forma que acredita e que idolatra. Né? Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho,
Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ela tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vem vos trazer. Que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenhas deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, mas se permanecerdes insensível à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Então está aí, meus irmãos, a mensagem desse Espírito que vem nos socorrer e nos amparar, dizendo que a mensagem do Cristo ecoa, é feito a luz que brilha em todos os séculos sem fim. Então que nós, trabalhadores do Cristo, permaneçamos apostos em nossos postos de trabalho, não importando, Andréia, se gostam ou se não gostam da atitude que você tem no bem. Faça para o Cristo, pelo Cristo e com o Cristo, porque a nova Jerusalém surgirá. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. A verdade do Cristo será multiplicada em todos os corações. E elejamos a humildade em detrimento do orgulho. Essa é a mensagem de apelo e de consolação desse Espírito. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuindo para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Então está aí esta mensagem em forma de oração que esse Espírito nos revela para nos fortalecer e nos consolar diante de todas as dificuldades. Então encerramos por aqui essa manhã de estudo, agradecendo a Deus mais essa oportunidade desse estudo, mais essa oportunidade dessas reflexões, e que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare sempre, né?